primeira coisa, ele diz: guardai-vos dos erros dos falsos evangelhos. Cuidado com os falsos evangelhos. Irmãos, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós éramos obrigados, quer seja por pouca Bíblia que nós tínhamos, ou pouco conhecimento teológico, ou até mesmo em dificuldade de leitura, nós então éramos induzidos por aquilo que nós ouvíamos. Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje nós temos acesso a todas as informações, você tem acesso a várias versões de Bíblia, você tem acesso a tantas mensagens que você não pode e não deve e não precisa ser induzido por erros. Há como crescer, e há uma necessidade de crescer sem a gente ter o cuidado. A gente precisa ter o cuidado de não cair no erro. Por isso é que Pedro, antes de apresentar o plano de ataque, ele apresenta um plano de defesa. Ele diz: olha, para que você tenha uma saúde, para que você tenha essa saúde emocional, para que você tenha uma saúde física e para que você tenha uma saúde espiritual, você, antes de mais nada, você precisa não se envenenar. Afinal, sem saúde, sem anticorpos, sem imunidade, sem esse contra-ataque do organismo, a criança adoece e não cresce. A defesa do organismo é fundamental. Então a defesa da nossa fé é fundamental para a nossa maturidade, para o nosso crescimento nas áreas da nossa vida. Paulo sempre disse, aliás, Paulo disse isso em uma passagem em que eu citei de manhã, que Paulo, ele orienta as pessoas dizendo: olha, a gente tem que ter cuidado, porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci. Nós precisamos de imunidade espiritual, nós precisamos de anticorpos doutrinários, que eles são indispensáveis para esse crescimento. Por isso, você não pode perder a oportunidade no início de ano de começar a sua leitura bíblica anual. Você precisa fazer um compromisso consigo mesmo de estudar a palavra de Deus. Você precisa fazer um compromisso consigo mesmo de ser um assíduo, um aluno assíduo na escola bíblica dominical. Você precisa conhecer mais de Deus, para que você então seja aí vacinado contra as ciladas que têm vindo através de falsas palavras. Pedro, o apóstolo, ele passou o capítulo 2 inteiro, e boa parte do capítulo 3, alertando sobre falsos profetas. Irmãos, está cheio assim, tá? A gente critica às vezes a religião dos outros, que tem falsos profetas, mas está assim no meio de crentes, tá? Está sim de falso profeta no meio de evangélicos, enganando a muitos que com comichão no ouvido querem mensagens só que lhe dão prazer, e por falta de conhecimento bíblico são induzidos, quer seja por ouvir ou quer seja pelo simples fato de se acomodar, são induzidos a erros. No versículo 16 de 2 Pedro, capítulo 3, ele chamou de ignorante e instáveis, em contraste com os atentos e firmes do versículo 17. O apóstolo Pedro, ele assim procedeu por saber o perigo que os falsos profetas provocam na nossa vida. Ele nos orienta porque ele sabe a maldição que é, ou a malignidade desses homens que se infiltram no meio da igreja, pregam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus para servir os seus próprios desejos.